Bem, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a síndrome do pânico. Eu já fiz 2 vídeos sobre esse assunto. Os dois eu acho que não ficou de muita qualidade, então eu decidi repetir o vídeo, mas eu não sei se vai ser igual, né? Porque eu falei bastante do pânico, então se tiver alguma coisa igual, me desculpe. Mas a ideia é fazer um vídeo melhor do que os outros, em questão da qualidade de áudio, né? Vamos lá. Eu quero dizer para vocês, pela minha experiência, que a síndrome do pânico tem cura sim. E a cura está em nós, na gente mesmo. Mas é difícil, né? Como que a gente vai explicar algo assim? É claro que, acima de tudo, em primeiro lugar é Deus, com certeza, em todas as áreas da nossa vida, em tudo, é Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, na síndrome do pânico, a cura tá na gente. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como que eu consegui me curar, né? Quando a síndrome do pânico afetou muito a minha vida, que eu fiquei sem saída, eu não vivia mais, e isso começou a me fazer muito mal, porque eu via todos ao meu redor vivendo e só eu vegetando assim, sem sair de casa, sem trabalhar, sem fazer nada, porque o medo tomou conta da minha vida em quase todas as partes, quase todas as áreas. Então, quando eu estava cansada disso, eu pedia muito a Deus, muita força para mim conseguir se curar, para que Ele me desse a sabedoria, a paciência, a persistência, para mim poder continuar e não desistir da cura. Porque eu não fiquei à base de remédio, porque era uma coisa que eu não queria para minha vida. E muitas pessoas que tiveram pânico, que têm pânico ao meu redor, aliás, que têm pânico até hoje, são dependentes de remédio há muitos anos, e eu não queria isso para mim. Então eu coloquei isso como meta, não vou ser dependente de remédio. Então eu fiquei, se eu tomei remédio foi muito pouco tempo, e eu decidi parar e decidi achar essa cura. E eu pesquisava, mas eu não achava nada que me ajudasse. Até que uma luz divina, né, que, assim, Deus, com certeza, me deu uma força de querer lutar contra isso. Então eu tive uma entrevista de emprego para fazer, e aí eu falei, eu vou, sem medo, sem nada, porque eu entregava currículo quando eu saía com alguém, mas eu não ia na entrevista por causa que eu tinha medo de sair sozinha. O pânico me afetou muito nessa parte de sair sozinha. Então eu não saía de jeito nenhum, nem de a pé, nem de ônibus. Eu só saía de carro, mas se eu chegasse no lugar eu não conseguia descer porque eu estava sozinha. Então, é uma coisa que, se você contar, as pessoas dão risada e não sabem, né, exatamente a gravidade que isso tem na nossa vida. E é uma coisa muito séria. Então eu falei, eu vou, e fui de ônibus, controlando a minha mente, o meu psicológico, para não dar crise no ônibus. E queria dar toda hora, sabe? Quem tem pânico sabe como é. Queria dar a crise, aquele desespero, mas eu pegava a minha mente e domava. Não vai acontecer nada. As pessoas ao meu redor são todas vivendo normal, eu também sou normal e vou viver normal. E comecei a trabalhar a minha cabeça. Eu cheguei no centro, fiz a entrevista, saí de lá, peguei o ônibus e fui na casa da minha mãe, que era bem mais longe ainda de onde eu estava. Então eu falei, nossa, e eu consegui pela primeira vez, depois da síndrome do pânico, sair de casa sozinha, sem ter crise, controlando o meu pensamento.
Quando eu coloquei isso à prova, eu vi que eu conseguia, que eu era mais forte do que aquilo que me deixava com medo, que me dava as crises. Então, a crise não era uma doença que eu tinha um problema que tinha que ser tratado, uma doença mesmo. O pânico estava na minha cabeça, estava em mim. É psicológico. Mas é difícil explicar isso para vocês. Eu não sou médica, nem psiquiatra, nem psicóloga, nem nada. Mas é uma experiência que aconteceu comigo. Então, o que eu falo para vocês vocês conseguem, a cura está em vocês. Vocês têm que pegar alguma área da vida que foi afetada, que nem no meu caso era sair sozinha, e trabalhar nisso com a cara e a coragem, sem medo. Porque se acontecer de você ter uma crise, você tem que tomar o controle da situação. Pode ser que na primeira vez você não consiga, na segunda você não consiga, mas você não pode desistir. A cura está nisso. Você venceu essa primeira etapa de conseguir fazer novamente o que você não consegue fazer mais devido ao pânico. Você pode ter certeza que a segunda vez que você for fazer, você vai estar muito mais forte, muito mais confiante, e se a crise vir, vai ser muito mais fraca. Porque comigo foi a mesma coisa. Aí eu fui ficando mais forte, tomando conta do meu pensamento, da minha vida, né? O pânico foi perdendo espaço para minha força de vontade. E em questão de, muito pouco tempo, eu já estava na minha vida normal. E eu fiquei uns 2 anos. Eu não vou me recordar exatamente o tempo certo. Eu sei que menos que 2 anos não foi. Mas eu fiquei aí esses tempos, acho que uns 2 anos, 3 anos, parada, vivendo em função de pânico, não fazendo nada que me dava medo, que me dava desespero. E depois, em questão de 1 mês, 2 meses, eu consegui retomar tudo que eu tinha perdido. E é uma sensação maravilhosa. Então, o que eu quero falar para vocês é que tem cura sim, a cura está na gente mesmo. Só que eu não posso trabalhar por você, seu pai, sua mãe, seu irmão não pode trabalhar por você. É você mesmo que tem que trabalhar por você. Porque é sua cabeça, é sua vida, é você que está no controle da sua vida, não é o pânico. Então, com muita força, né? A gente tem que pedir para Deus muita paciência, muita força, muita persistência, né? Perseverança, porque é uma coisa que dá para ser vencido sim. Então, trabalha nessa área da sua vida que foi afetada, você consegue, o seu pensamento é muito forte, vai muito além do que você possa imaginar. Então, você tem que trabalhar muito a sua cabeça. No outro vídeo, eu disse para vocês marcarem no papel o que tinham deixado de fazer e ir trabalhando isso. Eu uso só o exemplo de sair sozinho, porque é o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo também, que é estranho, é o medo de subir a escada. Eu tive pânico subindo uma escada uma vez e foi horrível. Eu passei muito mal, foi horrível. Então aquela sensação de subir a escada, eu achava que me dava pânico, mas na verdade era da minha cabeça, né? Não era eu subir a escada que dava. Hoje eu subo, desço, corro e não acontece nada. Mas na época era o pânico. Então, pra mim voltar a subir as escadas, foi o quê? Fui trabalhando na cabeça. Eu não peguei uma escadaria alta pra subir de primeira depois que tava me dando pânico. Eu pegava 4 degraus, subia, controlando a cabeça, não vai acontecer nada, tem um monte de pessoas subindo, tá tudo ok, eu consigo, eu posso, eu tô no controle da situação. Aí depois foi aumentando, 10 degraus, aí depois comecei, tipo, se eu ia no apartamento já subia, aí você vai controlando. Se vem a crise, pode ter certeza que se você conseguiu ter um controle, que o controle da respiração ajuda muito nas crises. A hora que vem você trabalhar a respiração calmamente e tentando deixar sua mente vazia, é difícil? É. Mas eu já tive, eu sei que não é fácil, não é mesmo. Mas vocês têm que conseguir, têm que tentar, porque
é algo muito sério que é difícil, não dá pra ficar dependente de calmante, de remédio, de antidepressivo, não dá. Então, você vai trabalhando respiração, a calma. Se você conseguiu manter o controle da situação na crise, você pode perceber que na segunda ela vai vir mais fraca. E se não vir, você faz a mesma coisa, porque as crises elas vão fraquejando conforme você vai tomando o controle, a posse da sua vida novamente. Que é o que? A cabeça. Quando você começa a tomar conta dos seus pensamentos, porque o pânico, quando ele vem, a gente não percebe. Ele vem cheio de sintoma, manifesta no corpo da gente, acelera o coração, dá falta de ar, dá um monte de coisa. E daí eu também achava isso. Eu falava, não, mas não é da cabeça, gente. É o sintoma, veio, vocês não sabem como é. Sim, só que quando eu comecei a prestar mais atenção, eu via que a minha cabeça é muito rápido. Começava a entrar em desespero antes do meu corpo começar a reagir, ter essas crises. Então, tudo está no controle da mente. Façam isso que eu falei, de ter o controle, de ir trabalhando devagar, as coisas que vocês deixaram de fazer devido ao pânico. E quando a crise vir, vocês vão ver, vai ser mais fraco. E não pode desistir, vai mantendo. E se vir uma crise forte e vocês desanimarem, não desanima não. Aí é força para vocês provar que consegue lidar, mesmo que venha mais forte. Porque os meus familiares, meus amigos, todos ao meu redor viram a dificuldade que eu passei, o quanto isso me afetou. E se não fosse a força que eu pedi para Deus e a minha determinação, a decisão de que eu não quero mais viver em função de pânico, eu não teria me curado. Então a cura, pode ter certeza, em primeiro lugar é Deus e em segundo lugar está na gente mesmo. Trabalhem nisso que vocês vão ver, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e é isso que eu tenho para falar. Tchau, até a próxima.